Bom dia. Faça um excepcional dia. Bom dia, bom dia. Deixa eu copiar aqui o link para mandar lá no grupo. Se você não está no nosso grupo do WhatsApp, vou deixar aqui para você mandar um oi e você adentrar e você receber esse link e entrar no nosso grupo. Deixa eu mandar aqui no grupo. Pera aí, segurem aí. A paz do Senhor, Márcia. Sejam bem-vindos. Eu não tô conseguindo copiar aqui do meu celular e colar pelo computador, mas amém. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Cristo ressuscitou, a culpa que era minha, Cristo em si levou, mas ao terceiro dia, Cristo ressuscitou, a culpa que era minha, Cristo. Glória a Deus, sejam bem-vindos para o nosso 19º dia, gente. Já vai dar 20 dias, meu Deus do céu. Como passa rápido, parece que a gente iniciou o propósito ontem. E já estamos indo aí para o 20º dia praticamente. Como que vocês estão? Como que estão o propósito? Estão fazendo? Estão conseguindo acompanhar? Digita aqui, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Redentor. O nome desse louvor é Redentor, do Marcelo Marques, eu acho. Marcelo Marques. Lindo, lindo demais. Muito, muito, muito lindo. Vale a pena. O nome do louvor é Redentor. Sejam bem-vindos, façam um excepcional dia. Sejam bem-vindos. Hoje é um dia muito especial, um dia que o Senhor preparou para a gente ouvir a palavra, estudar um pouquinho mais, um dia para a gente se aprofundar ainda mais nele, um dia para a gente ser revigorado, ser renovado, ser energizado, porque aqui é o melhor alimento, é a melhor palavra, é tudo, gente. Vocês não têm noção. Eu acho que se eu começo meu dia sem começar na palavra, sem estar aqui, eu acho que não faz sentido. Não faz sentido. E assim, meus dias já eram especiais, confesso pra vocês, meus dias já eram especiais fazendo devocional, mas agora fazendo minhas devocionais com vocês é muito mais especial, vocês não têm noção. Eu recebi um testemunho ontem, nossa, que alegrou tanto meu coração, tanto, vocês não têm noção. Obrigada, Paulinha, Deus abençoe sua vida. E eu falo assim, Senhor, vale a pena, né? Vale a pena essa caminhada, vale a pena a gente se servir, vale a pena assim, a gente pegar o nosso tempo e investir em outras pessoas, porque não tem nada, por isso que a Bíblia fala que é melhor você dar do que você receber, porque não tem nada mais prazeroso de que você falar assim, uma pessoa falar pra você, olha, através da sua vida, eu fui alcançado, eu vou me batizar, e glória a Deus. Então assim, eu tô radiante, eu acho que não consigo nem esconder e nem quero, mas eu tô radiante, assim, sabe, porque toda a honra e glória pertence ao Senhor, mas a alegria é nossa de fazer parte desse movimento. E hoje nós iremos entrar no capítulo 19 de Jó. Sejam bem-vindos. Para quem está aqui pela primeira vez, nós temos um grupo no WhatsApp. Se você quiser adentrar no nosso grupo, é um grupo que só é de mensagem, gente. Não fica toda hora enchendo o saco, não fica nada, só para você não perder o que realmente está acontecendo aqui. Então, você manda oi grupo aqui dentro dessa caixinha, você já recebe o link e você pode adentrar no grupo, tá bom? Então, assim, não é um grupo que o pessoal fica bagunçando, nada. É um grupo muito, assim, de reinantes mesmo. É de pessoas que entram no reino e querem realmente passar para a próxima fase. Então, fiquem tranquilos. Então, mandem mensagem, entrem no grupo e fiquem a par de tudo que está acontecendo aqui, tá bom? Estamos num propósito de 42 dias, lendo o livro de Jó. Hoje é o capítulo 19, hoje é o 19º dia, é um capítulo por dia. E é algo muito simples, mas muito impactante. Então, chegue aqui, primeiro, com coragem, verdade e humildade. Eu sempre falo isso pra vocês. Cheguem aqui com a intenção do que vocês querem receber. Porque vocês estão diante da presença daquele que pode mudar a vida de vocês. Que pode mudar a nossa vida. Aqui não é Helena, eu só sou instrumento. Poderia ser outra pessoa, poderia ser outro canal. Mas aprove o Senhor me escolher e eis-me aqui.
né? Então isso também não é simplesmente, é só para você, não. É para aqueles que querem, para aqueles que já entenderam que nós fazemos parte da última geração. Nós somos o povo escolhido por ele e nós temos um chamado e nós estamos aqui fazendo o que ele pediu. E a gente vai adentrar hoje no capítulo 19 de Jó. Ontem foi um tempo muito especial, a gente aprendeu muito com a resposta de Bildade, com tudo que ele faz, como que eram os pensamentos dele, principalmente o pensamento de não reinante. E hoje a gente vai adentrar no capítulo 19. A gente vai ver um dos trechos mais profundos, porque a gente vai ver uma das frases mais impactantes que Jó vai falar. Eu acho que sai um diamante bruto da boca dele, e assim, que meu coração, quando lê todas as vezes, né, é basicamente assim, explode. Fala assim, uau, como que a pessoa tá nesse nível e consegue sair esse diamante bruto da boca dele? É só mesmo uma pessoa que está conectada diretamente à fonte. E isso nos ensina demais. E a gente vê que Jó, ele passa por todo tipo de sofrimento, todo tipo de dor, mas mesmo assim ele vai falar uma das declarações de fé mais lindas, uma das declarações de fé mais poderosas do Antigo Testamento. E antes da gente de fato começar isso aqui, antes da gente de fato adentrar aqui e orarmos, eu quero que você digite hoje assim, e eu quero que você saia daqui com essa mente. Porque nós somos um povo e por ser um povo nós temos que adentrar aqui com um único pensamento. Qual que é o pensamento? Eu sou abençoador. Escreve aqui, eu sou abençoador. O Senhor me abençoou para que eu pudesse abençoar outras pessoas. Eu sou abençoadora e o Senhor me abençoou para que eu pudesse abençoar outras pessoas. Você vai entender. Há vários dias eu estou falando isso para ti. Há vários dias eu quero que você comece a entender que você é uma pessoa abençoada, você é um homem abençoado, você é uma mulher abençoada e o Senhor te abençoou para você abençoar outras pessoas. E eu preciso que você comece a entender isso, porque isso vai destravar muitas áreas na sua vida que está travada. Quando você entender isso, você agir nessa frequência, você não vai entrar aqui de qualquer jeito. Você não vai olhar para sua vida de qualquer jeito. Você vai olhar exatamente. Eu quero que você escreva. Eu quero que você gaste um tempinho aqui, escrevendo: eu sou abençoada. Eu sou abençoador e o Senhor me abençoou para abençoar outras pessoas. Glória a Deus. Eu quero que você entenda isso e comece a agir exatamente na frequência do reino. E essa é a frequência do reino. Meu Deus, não é que não deixa nem eu fixar. Eu sou abençoador, eu sou abençoada, eu sou abençoado. E o Senhor me abençoou para abençoar outras pessoas. Amém? Eu quero que você saia com isso aqui, independente do que for pregado, independente do que a gente for estudar. Eu quero que você tenha isso em mente. Todas as vezes que você tentar contar mentiras para você, você vai lembrar: eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou um ser humano abençoado e o Senhor me abençoou, o Senhor me capacitou, o Senhor colocou dons e talentos dentro de mim e isso tem que ser para abençoar outras pessoas. Isso tem que ser um canal, você tem que ser fonte de águas vivas que fluam. Fonte de águas vivas que fluam para abençoar a vida de outras pessoas. Você precisa ser essa fonte inesgotável. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, porque é um privilégio mais uma vez nós estarmos aqui na Tua presença. Como é bom começar as nossas manhãs contigo. Como é bom nós desfrutarmos desse momento contigo. Obrigada porque nós não merecíamos, mas mesmo assim o Senhor nos olhou para nós e falou assim: esse é o meu povo, eu vou comprá-los com meu sangue e eles pertencem a mim. E nós podemos dizer, nós pertencemos a Ti, Senhor, e como um povo que pertence a Ti, nós queremos corresponder à altura daquilo que o Senhor tem nos chamado. Nós sabemos que não é por obras, nós sabemos que é mediante a graça, mas nós também queremos, Senhor, refletir através dos nossos comportamentos, das nossas obras, o Teu caráter. Manifesta o Teu caráter em nós. Manifesta o Teu caráter no nosso meio.
Que a Tua palavra fale poderosamente aos nossos corações. Que a Tua palavra flua, Senhor, flua como um rio nessa live. Que a Tua palavra possa fazer o que ela realmente tem que fazer. Que a Tua palavra possa transformar corações. Que a Tua palavra possa libertar mentes. Que a Tua palavra possa tirar cativos, Pai, aqueles que estão vivendo há anos em aprisionamento espiritual, físico ou mental. Senhor, para aqueles que estão com diagnóstico de psiquiatra, de médicos desenganando, nós cremos no poder da Tua palavra, porque o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é que dá o laudo final. É o Senhor que faz cirurgia sem precisar de bisturi. É o Senhor que transforma uma mente sem precisar de remédio. É o Senhor que transforma absolutamente tudo, Senhor. E nós cremos no Teu poder. Nós cremos no ambiente que está aqui. E nós cremos, Senhor, que aqui é um povo que está se levantando para levantar outras pessoas, Pai. Nós te agradecemos, nós te pedimos hoje, esteja no nosso meio, faça o que o Senhor quiser, essa live é tua, mas acima de tudo, Senhor, nós te pedimos, transforma os corações de pedras que entrarem aqui, transforma as mentes cauterizadas que entrarem nesse lugar, transforma, Senhor, aquelas pessoas que estão aprisionadas e aquelas prisões que não é a que o Senhor coloca, são prisões demoníacas. Então nós te pedimos, libera a chave e tira essas pessoas desses cárceres que elas têm vivido há tantos anos e chama essas pessoas para a liberdade, porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou e essa é a liberdade que nós temos realmente desfrutado nessa manhã e que cada um possa sair daqui entendendo, Pai, não somente entendendo, mas vivendo essa liberdade. Nós te amamos, Senhor. Jesus ressuscitou, a culpa que era minha, Jesus em si levou, Redentor. A culpa que era nossa, Senhor, o Senhor levou e obrigada. Meu coração está explodindo, Senhor, de alegria. E não tem nada diferente no meu dia, mas eu sei que se o Senhor está presente, tudo muda. Não tem nada diferente fisicamente, mas espiritualmente eu posso sentir uma atmosfera, Senhor, romper nos céus, porque a Tua palavra diz, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, Pai, ali o Senhor se faz presente. Eu tenho certeza que milagres continuarão sendo testemunhados nessa live, que vidas continuarão sendo transformadas nesse ambiente, porque não é qualquer ambiente. Nós estamos falando do nosso Redentor que vive, que reina em todo o tempo, que governa absolutamente tudo, Senhor. Obrigada. Redentor, Teu amor me libertou de mim e agora vivo enfim. Nós só podemos falar dessa liberdade, Senhor, porque o Senhor nos libertou. E é nessa liberdade que nós queremos proclamar nessa manhã. É nessa liberdade que nós queremos alcançar mais vidas. É nessa liberdade que nós queremos transformar, Senhor, a vida de outras pessoas. Eu tenho visto testemunho de pessoas que estão mais felizes. Os seus olhos têm brilhado, Senhor. E essa é a intenção. Esse é o objetivo. Não é por causa de coisas, mas é porque elas entenderam que a nossa esperança está em Ti. E quando a nossa esperança está em Ti, Senhor, não tem como dar errado. Não tem como a gente não desfrutar. E isso é um privilégio. Fixando os nossos olhos em Ti, Senhor, no autor e consumador da nossa salvação. Porque, assim como Jó declarou, nós sabemos que o nosso Redentor vive. Enquanto muitos têm os seus deuses empalhado, tem os seus deuses aí de outra forma, o nosso Redentor vive. No terceiro dia Ele ressuscitou. E eu sei que Ele está aqui entre nós nessa manhã. Obrigada, meu Deus, obrigada, é um privilégio. E é em Teu nome, Senhor, em Teu nome que nós começamos essa live. Em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, obrigada.
Sejam bem-vindos para o nosso 19º dia de propósito. Já chamo você e convido você, curta essa live, compartilhe com mais amigos, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração hoje. Como eu sempre falo aqui, nós estamos a serviço do reino. E a serviço do reino ninguém fica parado. Porque nós temos uma missão. Nós entramos aqui com um propósito, com a intenção e com a missão. E a missão é até a última alma. Até a última alma, até que Ele venha. Ele falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ah, Helena, mas eu não tô falando, mas você tá nessa live. Se você tá nessa live, você tem que compartilhar essa live com alguém. Você tem que compartilhar o ide. Essa é a nossa missão. Até que Ele venha, a gente vai resgatar até a última alma. Eu sei que aqui você entrou talvez precisando de uma oração. Eu sei que aqui você talvez entrou precisando de uma resposta para algo. E a resposta é essa, até a última alma. Seus problemas vão ficar de lado agora e você vai compartilhar até alcançar a última alma. É você aprendendo que o id dele não vai ser os dias que vai estar confortável, os dias que você vai estar feliz, os dias que vai estar tudo bem. É id em todo momento, em todo tempo, em qualquer circunstância. E você vai entendendo que a caminhada vai ficando mais leve, a caminhada vai ficando transformada. Quando você não vive por emoções, o problema é que nós vivemos em uma geração que nós estamos muito acostumados a viver pelas nossas emoções, pelo aquilo que nós estamos sentindo. E o problema de você viver por aquilo que você está sentindo é que nem todos os dias você vai se sentir bem. Nem todos os dias você vai se sentir extremamente feliz, nem todos os dias você vai se sentir extremamente motivado, mas em todos esses dias você precisa fazer. Todos esses dias, com motivação, sem motivação, alegre ou não, você precisa fazer. É igual exercício físico. Tem dia que você não quer fazer. E aí, o que você faz pro seu corpo? Você vai enganar ele, né? Você vai botar lá um hormônio, ativar esse hormônio. Como que você ativa esse hormônio? Indo sem vontade. Porque aí no meio do caminho, você treinando, você vai endorfinando. E a endorfina vai chegando e você vai... Quando você começou sem vontade, daqui a pouco você já tá com vontade, você já tá treinando. É basicamente assim, quem treina sabe. Então, tem dia que você tem que ir sem vontade mesmo, porque no meio do caminho o Senhor vai se revelando, vai renovando, vai transformando absolutamente tudo. Amém? Então, já sabem, curtam a live, compartilhem com mais pessoas e todas as vezes que destravar algo na cabeça de vocês, vocês vão digitar isso aqui, ó. Uou. É justamente para eu entender que aquilo tá destravando. E você já sabe, você é abençoado. Se você é uma pessoa que tá aqui, você já é uma pessoa abençoada. E se você é abençoado, o Senhor te abençoou justamente para você abençoar outras pessoas. Não tem como. Se você é uma pessoa abençoada, você não tem nenhum direito de permanecer sem abençoar outras pessoas. Então, quando você entende da graça, da misericórdia, principalmente quando você entende do doar, você já deveria se levantar falando assim, Senhor, quem que eu vou abençoar hoje? Quem que eu vou ajudar hoje? Essa tem que ser a nossa intenção. Essa tem que ser a nossa intenção. De até a última alma a gente alcançar. Porque Satanás, ele tá ao nosso redor tentando tragar o máximo de almas. E se nós estamos a serviço do reino, o reino que João Batista pregou, o reino que Jesus, quando veio aqui na terra, pregou, nós precisamos continuar esse legado. Nós precisamos continuar como representantes do céu, nós precisamos continuar esse reino. E aí a gente vai começar a ler novamente. Já que fica aqui, que eu tenho certeza que você não vai sair da mesma forma que você entrou. Tenho certeza. E no final eu oro por ti. Manda uma mensagem pra mim que eu mando um áudio pra ti, tá bom? No capítulo 19 ele vai começar assim, ó. Então Jó falou novamente, ele tá respondendo. Essa é a série, gente, pra quem tá aqui, de discursos do capítulo de Jó, onde eles começam um a responder o outro. Então, é dividido por 3 diálogos, né? Começa a primeira sessão, a gente tá na segunda sessão, onde agora pela segunda vez eles vão respondendo, Bildade vai respondendo agora pela terceira vez. Então, eles vão respondendo um ao outro, vão interpelando um ao outro, né?
Bildade respondeu a Jó e agora Jó vai responder a ele. Ele foi bem rude porque o primeiro discurso que ele teve foi um discurso velado, né? Um discurso onde ele respondia tentando animar, só que ele ainda estava acusando Jó. Quando é nesse segundo discurso, ele vem com os dois pés no peito e acusa mesmo. E agora Jó vai dar uma resposta para ele. E Jó fala assim, ó. Então Jó falou novamente: até quando vocês vão me atormentar? Até quando vão me esmagar com suas palavras? 10 vezes já me insultaram. Deveriam se envergonhar de me tratar tão mal. Ainda que eu tivesse pecado, seria problema meu e não de vocês. Pensam que são melhores do que eu, usam a minha humilhação como prova do meu pecado. Mas Deus é que foi injusto comigo e me prendeu em sua rede. Clamo socorro, mas ninguém responde. Grito em protesto, mas não há justiça. Deus fechou o caminho para que eu não passasse e cobriu de escuridão a minha estrada. Despojou-me de minha honra e removeu a coroa de minha cabeça. Destruiu-me por todos os lados. Estou acabado, como se eu fosse uma árvore que arrancou a minha esperança pela raiz. Sua ira arde contra mim. Ele me considera seu inimigo. Suas tropas avançam e abrem caminhos para me atacar e acampam ao redor da minha tenda. Aqui nós também precisamos entender que tudo isso que Jó está falando sobre Deus não é uma realidade sobre Deus. Ele só está falando da ótica de dor que ele tem. Lembra que ele não viu o que aconteceu no capítulo 1. Ele só está falando porque ele está num nível de dor muito profundo. Então, o Senhor entende e nós entendemos também. Meus irmãos se mantêm afastados, meus conhecidos se voltam contra mim. Minha família se foi, meus amigos chegados me esqueceram. Meus hóspedes e criadas me consideram um estranho, para eles sou como um estrangeiro. Quando eu chamo meu servo, ele não vem. Tenho de suplicar. Meu hálito enoja minha esposa. Sou rejeitado pela própria família. Até as crianças me desprezam. Quando me levanto para falar, me dão as costas. Meus amigos chegados me detestam. Aqui ele vem descrevendo principalmente o isolamento total que ele sofreu, né? Aqueles que eu amo se voltam contra mim. Fui reduzido em pele e osso e escapei da morte por um triz. Ele vem falando agora, relatando a condição do corpo dele, né? Tenham misericórdia de mim, meus amigos. Tenham misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Será que também precisam me perseguir, como Deus me persegue? Já não me criticaram o suficiente? Quem me dera minhas palavras fossem registradas, quem me dera fossem escritas no monumento, entalhadas como um cinzel de ferro, preenchidas com chumbo, cravadas para sempre na rocha. Quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo estiver decomposto, ainda assim, meu corpo verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Sim, eu o verei com os meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Como vocês atrevem a perseguir e dizer é culpa dele? Deveriam temer o castigo, pois sua atitude merece ser punida. Então saberão que há juízo. Meu Deus, que palavra poderosa, né, gente? Que palavra poderosa. Aqui ele vai descrevendo principalmente essa primeira parte do 1 ao 5, ele vem descrevendo justamente a incompreensão das palavras de Deus e principalmente dos amigos, né? Ele sente uma dor por causa disso, porque ele não é compreendido pelos amigos. Depois ele vai falando da permissão, da vontade permissiva de Deus, né? Como Deus permitiu e como Deus o colocou nessa prisão. Depois ele vai falando do sentimento dele, né? Como ele se sente destruído em relação a tudo isso. E depois ele vem falando assim, olha, eu tô sendo isolado pelas pessoas que deveriam estar do meu lado, meus amigos, até minha esposa, fiquei enojada pelo meu hálito, pela minha condição. E depois ele vem dando a condição física do corpo dele e no final ele vem falando da glória de Deus, né? Só que uma das coisas assim que eu queria abordar com vocês, principalmente agora no início, é que Jó já começa repreendendo os amigos dele. Ele fala, olha gente, deixa eu te falar, vocês vêm para me consolar, vocês vêm para fazer coisas importantes comigo, só que vocês não estão me consolando. E nos anteriores ele já vem falando isso, né? Vem deixando muito claro que a intenção dos amigos não era simplesmente ir lá e fazer. A primeira parte, que era consolar, eles fizeram bem, que foram 7 dias que a gente viu. Só que depois eles estavam utilizando essa desgraça
que estava ocorrendo na vida de Jó para humilhar, para zombar, para fazer exatamente várias coisas. Só que aí, esses dias eu estava pensando, meditando na palavra, e Deus me levou para 2 Samuel 23. Quando Davi ele vem falar das suas últimas palavras, gente, nele tem um breve relato de todos aqueles que andavam com ele. E aqui é muito importante você entender isso. Porque quando Davi ele vai descrever o grupo que andava com ele, né? Era um grupo de 30 pessoas que eram tidas como os valentes de Davi. Na verdade eram 37 pessoas, mas o grupo em si tinha 30 e tinha 3 que era mais próximo. E ele vem falando de um povo que andava com ele, só que antes desse povo andar com ele, falava a condição desse povo. Como que eles eram, esses 30 valentes de Davi, na parte do recrutamento e seleção deles, vem descrever que era um povo endividado, era um povo amargurado, era um povo arrasados na vida. Era um povo que, basicamente, se fosse pensar, era aquele povo marginalizado, sabe? Você olha assim, não tem absoluta perspectiva para absolutamente nada. Se você fosse olhar, esse era o povo que o Davi tinha recrutado. Só que o interessante é que quando você vê o início do relato, ele vai falar desse povo assim. Só que quando você vai ver o último relato de Davi, é justamente ele vai falar palavras que não fazem mais menção, nem parece que são as mesmas pessoas, porque quando ele vai fazer o último relato, ele fala assim, ó, só esse aqui matou 800 pessoas numa batalha. Esse aqui não, esse aqui matou 300. Não, esse aqui, ele lutou com tanta gente, que basicamente a espada ficou grudada na mão dele. O tanto que esse cara lutou, a espada ficou grudada na mão dele. E aí você entra e você vê que o tanto que as pessoas, que esses homens tinham sido transformados, modificados, e o tanto que eles entraram na batalha com corpo, alma e espírito, com tudo, ao ponto da espada, gente, não se apartar da mão dos caras. E eu fiquei pensando, gente, por que será que um povo como esse, forte, inteligente, valente, porque, cara, não é possível matar... Vocês têm noção de matar 800 pessoas? Porque se você brigar com uma, já é cansativo, gente. Agora você imagina matar 800 pessoas, como que é? Vocês estão aqui? Tá fazendo sentido? Já estamos a 25 minutos de live, gente. Vamos curtir? Fechou? Bora dar aquela curtida pra ajudar a live. E aí, você olha pros caras e fala assim, cara, o que aconteceu? Porque esse povo aqui no início, eles eram totalmente amargurados, eles eram totalmente endividados, eles eram completamente estranhos da realidade que Deus já tinha para eles. Porque a palavra fala que bom não é o começo, bom é o final das coisas. Então no final a gente tá vendo caras que eram cara de batalha, eram guerreiros, era exatamente aquilo que Deus já tinha projetado para eles. Mas no começo, eles estavam pessoas amarguradas, endividadas, pessoas completamente diferentes da realidade que eles estavam. Só que, gente, tem algo incrível que o Senhor quer mostrar para nós. Tem algo descorruptível que o Senhor quer nos mostrar. O que acontece do começo por final é que eles começaram a andar com um cara que também era rejeitado. Eles começaram a andar com um cara que era assim, só que esse cara ele tinha sintonia com Deus. Ele tinha sintonia ao ponto de ele entender quem ele era. Ele tinha sintonia ao ponto de entender o que ele iria fazer. E quando você tem a sintonia certa com Deus, a espada, gente, fica grudada na sua mão. E isso muda a história. Quando você entra em sintonia com o Senhor, você não idolatra as pessoas. Você entende que isso que a pessoa carrega é o Senhor que está proporcionando para ela. E se você quiser, também pode proporcionar para você. Essa é a diferença. Em paralelo a isso, se você pegar na Bíblia, você vê os relatos dos amigos de Jó. O que é os relatos que tem deles? Eles não têm nada. Eles só têm que eles eram amigos de Jó. Eles fazem esses discursos e eles simplesmente ajudavam as pessoas, tal. Eles davam conselho para outras pessoas, mas o que tem dos relatos dos amigos de Jó? Tem nada. Por quê? Porque eles estavam diante de um homem que era extremamente inocente, estava quebrado, mas estava em sintonia com o Senhor.
E vocês entendem que eles teriam a possibilidade de mudar a visão, mudar o comportamento, crescerem, evoluírem, irem a mais, terem um ponto a mais. E mesmo assim eles escolhiam não estar na mesma sintonia. Pelo contrário, decidiam a todo momento, cada vez mais, com o seu discurso, o seu comportamento, absolutamente tudo, se opor ao que Deus estava fazendo. E quantas vezes a gente age dessa forma? Eles começam um discurso totalmente duro, totalmente terrível, insultando Jó, diferente dos valentes de Davi, que estavam... E detalhe, eram pessoas que consolavam outras pessoas, eram pessoas que tinham a palavra e mesmo assim agiam como se fossem totalmente ignorantes. E quando Davi recruta os soldados dele, no recrutamento de solução eram pessoas amarguradas, eram pessoas tristes, eram pessoas endividadas, para você ver que nunca é na sua ótica, que Deus ele sempre trabalha de uma forma que você nunca vai entender. Deus sempre ele vai agir de uma forma descomunal. Aquilo que pra gente soa perfeitamente, teologicamente correto, na realidade de Deus é totalmente diferente. Porque nós pegamos aqui, de um lado, um povo que começou realmente todo quebrado, Você olhava pro povo, Jesus também, quando vai fazer seu recrutamento e seleção, quando vai chamar seus discípulos, como que eram seus discípulos? Eram perfeitos? Não. Se fosse colocar, era basicamente a banda do Chaves, gente. Era basicamente também. Recrutamento e seleção de Davi também foi desse jeito. Era a banda do Chaves. Tudo desengonçado. Só que Deus ele nunca chama a gente pelas nossas capacidades. Assim como Deus não chamou Jó pelas capacidades dele. Chamou pelo caráter dele. E aí a gente vai vendo, e Jó ele vai falando sobre isso, né? Olha, vocês ficam me acusando, vocês ficam falando um monte de coisa, um monte de absurdo. Eu já falei, para de me atormentar, vocês estão me atormentando com essas palavras. Vocês já me insultaram várias vezes, vocês já fizeram várias coisas. Porque os amigos de Jó não estavam em sintonia com aquilo que Deus estava fazendo. E não adianta, se você não ficar em sintonia com aquilo que Cristo está fazendo, você não vai conseguir romper absolutamente nada. Se você não está em sintonia com aquilo que Deus quer fazer para sua vida, principalmente, você não vai conseguir enfrentar as batalhas que você precisa enfrentar. Porque você vê que o povo em sintonia com Deus matava 800, cara. A espada não se apartava da mão deles. Eles eram fortes, eles eram valentes, porque a força não estava neles, estava em quem eles estavam conectados. E aqui é o que você precisa entender, a força não está em você, a força não está em você, é em quem você está conectado. Tá fazendo sentido, gente? E ele continua, né, no verso 6, mas Deus foi justo comigo e me prendeu em sua rede. O que Jó está afirmando? Que justamente o seu sofrimento não é por acaso. O seu sofrimento não é exclusivo de um erro. O sofrimento é porque Deus permitiu. Ele cercou ele com dificuldades e que ele não conseguiria explicar aquilo agora. Mas que ele sabia que era algo. Vocês entendem que o cara ele tá sofrendo, mas quando ele tá em sintonia com Cristo, até o sofrimento, ele entende que tem um propósito maior. Ele fala, olha, não foi eu, isso aqui não é por causa de erro. Isso aqui que eu tô passando não é um erro. O Senhor escolheu, ele escolheu me aprisionar. Paulo também falava, apesar de Roma ter sido, né, os que aprisionou Paulo, ele não atribuía sua prisão a Roma. Ele falava, eu sou prisioneiro de Cristo. Jó também. Cristo me aprisionou. Eu sou prisioneiro de Cristo. E ele continua falando de como ele se sente abandonado por Deus, né? Socorro. Clamo por socorro, mas ninguém responde. Grito por protesto, mas não há justiça. Deus fechou um caminho para eu não passar e cobriu de escuridão a minha estrada. Despojou-se de minha honra, removeu a coroa de minha cabeça, destruiu-me por todos os lados. Estou acabado, como se eu fosse uma árvore que arrancou a minha esperança pela raiz. Sua ira arde contra mim. Ele me considera seu inimigo. Suas tropas avançam, abrem caminhos para me atacar, acompanham ao redor da minha tenda.
E aqui Jó, ele se sente ignorado, ele se sente rejeitado, né? Ele se sente por muitos períodos assim, ele utiliza metáforas para realmente dizer como que Deus havia o cercado, como que Deus havia fechado o cerco, principalmente para cumprir os propósitos dele. E ele continua falando que esse é o relato mais triste que ele tem. Basicamente assim, eu tô no meu momento mais triste, meu momento mais vulnerável. E eu vou falar para vocês como que eu tô me sentindo, porque eu tô me sentindo isolado. Eu tô me sentindo, basicamente, um bicho, porque meus parentes se afastaram de mim, meus amigos íntimos se afastaram de mim, e pior, eles não se afastam somente, mas eles ficam zombando, eles me tratam como se eu fosse um estranho. Eles zombam na minha cara o dia inteiro. Eles zombam de mim o dia inteiro. Me insultam o dia inteiro. Como se não fosse o bastante o meu sofrimento, eu preciso aguentar isso. E enquanto eu ficava discorrendo sobre isso, eu fiquei tentando entender, né? Porque é muitas camadas, é muita coisa, mas você percebe algo muito peculiar, né? Todo ser humano, ele gosta de pegar um defeito de alguém, olhar para aquele defeito e tirar algum sarro. Então, se a pessoa é mais gordinha, ele vai tirar um sarro. Se é mais altinha, é mais alta, vai tirar um sarro. Alguma coisa a pessoa vai olhar e vai querer tirar sarro. Porque simplesmente a pessoa olha para a pessoa e sempre vai tentar diminuir o outro. Era igual os amigos de Jó. E você vai ver que não mudou isso ainda na sociedade. As pessoas sempre tentam olhar umas para as outras e tentam diminuir elas de alguma forma. Só que as pessoas, elas fazem isso não é porque elas querem fazer, é porque elas aprenderam a fazer dessa forma. Elas aprenderam porque simplesmente fizeram com elas. E aí, como elas não conseguiram resolver nelas mesmas essa questão, elas precisam desenvolver isso nos outros. E por isso você precisa ser inteligente bastante e sempre questionar absolutamente tudo. Se você tá aqui na live há muito tempo, você já sabe, ó, a mãozinha, eu vou pensar a respeito. E não somente aceitar, porque aquilo que a pessoa não consegue, principalmente, ajeitar nela, ela simplesmente vai tentar colocar em você. Sarro é você ficar zombando da cara da pessoa, dando risada, sabe? Sarro, gargalhada. Então, o que você precisa entender? As pessoas, elas simplesmente olham umas para as outras e tentam diminuir umas às outras. Era isso que estava acontecendo com a vida de Jó. E Satanás, eu quero aqui até conjecturar e acrescentar algo, porque eu acredito que Satanás, ele fica até abismado com a nossa capacidade de diminuir uns aos outros. Porque fica todo mundo se diminuindo. Fica todo mundo ali tentando pegar algo. Ai, eu sou rico, você não é. Eu sou bonito, você não é. Eu sou magro, você não é. Você é gordinho. E fica ali dando risada. Agora, se nós andássemos em pelotões, naquilo que Deus nos chamou, nada iria resistir. A gente não chamaria ninguém pela sua característica ou pelo seu ponto fraco. A gente chamaria uns de imagem e semelhança de Cristo e nós simplesmente andaríamos em unidade. Só que aqui, o que acontece? Não é assim que acontece. As pessoas simplesmente elas saem aqui despejando todas as suas raivas, despejando tudo aquilo que não conseguiu tratar. E os amigos de Jó também estavam se comportando dessa forma, porque tinham feridas ali dentro que eles não conseguiam tratar, se escondiam atrás da teologia, da Bíblia e despejaram isso tudo em cima de Jó. Eu não posso aqui afirmar, não posso ser leviana porque a palavra não fala, e se a palavra não fala a gente silencia. Mas eu posso falar dos comportamentos humanos de hoje em dia e que nos levam a crer que era um comportamento assim. Porque a pessoa que simplesmente, ela pode falar que é nossa amiga, mas ela pode se comportar como um inimigo. Ela pode falar que está do nosso lado e ela pode se comportar como uma pessoa que é opositora. Ela pode, através do quê? A gente consegue verificar isso através do quê? Do nosso amplificador, da boca, do que a pessoa fala, das atitudes da pessoa. A gente pode verificar através do comportamento das pessoas. E aqui, eu simplesmente, por que eu saio bloqueando todas as pessoas? E aqui você precisa entender que eu aprendi muito isso com o Jó. Vocês não têm noção. Eu aprendi muito isso com o Jó e eu preciso que você aprenda isso e você implante isso na sua vida.
Por que aqui na live eu saio bloqueando todo mundo que falta com respeito? Porque aqui eu tenho uma cultura. A live aqui pertence ao Senhor, mas eu tenho uma cultura aqui, e aqui dentro eu tenho o meu próprio sistema punitivo. Qual que é o meu próximo sistema punitivo? Se eu sei que eu estou diante de pessoas que são reinantes, que são servos do Senhor, que são imagem e semelhança do Senhor, e vem pessoas aqui e desrespeitam, elas serão punidas. Serão punidas através de um sistema punitivo. E qual é esse sistema punitivo? O sistema punitivo de que nós somos um povo, nós temos uma linguagem, nós temos uma cultura própria, e falta de respeito não é tolerado. Falta de respeito não é tolerado, porque qual que é o nosso foco? A mensagem. E você vê que Jó, ele não tolera a falta de respeito dos amigos, porque ele fala: até quando vocês vão me atormentar? Até quando vocês vão me esmagar? Vocês deveriam se envergonhar. E no final ele vai falar algo muito mais marcante: vocês deveriam se envergonhar. Só que por que eu bloqueio essas pessoas? Porque elas vão tirar o foco da mensagem. Elas vão tirar o foco daquilo que realmente precisa ser germinado e implantado no coração das pessoas. Mas eu sei que muitas dessas pessoas, por mais pesadas que sejam os comportamentos dessas pessoas, elas simplesmente precisam realmente ser alcançadas de alguma forma. Ser alcançadas de simplesmente e ser transformada, e aquilo que ela está escrevendo é simplesmente dores. Os ataques que elas proferem não é por maldade, mas é porque foi programado. Então, os ataques que elas proferem não é porque elas fizeram, mas é porque elas foram programadas. Então, se uma pessoa ela está destruída, se uma pessoa jorra ódio aqui, se uma pessoa ela jorra derrota aqui nos comentários, é só porque ela está respondendo os comandos de pessoas que também têm o mesmo perfil que foi colocado dentro da cabeça dela. E aí, por que eu bloqueio? Porque é o sistema punitivo que eu criei. Eu não quero converter todas as pessoas, eu quero converter as pessoas que estão com o coração aberto. As pessoas que estão... Eu não faço esse papel, quem faz esse papel é Cristo. Meu papel aqui é pregar a palavra, e o sistema punitivo que tem aqui é esse. E é por isso que as pessoas vivem em rodas, em ambientes que não tem que estar, gente. Isso daqui é inteligência. Eu quero alcançar todos. Não, você quer alcançar aquelas pessoas que Jesus quer que você alcance. Por isso que cada um tem um talento, um dom, porque vai ter pessoas que eu não vou alcançar e você precisa alcançar. E Jó vem mostrando: é meu amigo, mas o meu sistema é esse, calem a boca. Ele é muito categórico. É porque a gente não é ensinado a limites, a gente não é ensinado a ter limites, a impor limites. E eu sei que essas pessoas, eu espero sim que o Senhor alcance cada uma delas. Mas como eu falei, nós estamos a serviço do reino, e a mensagem maior não é a ofensa, é a palavra. E se eu deixar essas pessoas aqui, é exatamente eu esperar que a palavra dela seja maior do que a palavra que está sendo pregada. E o nosso objetivo não é esse. Maior do que eu, maior do que você, maior do que eu penso, do que você pensa, é a palavra do Senhor. E quando você entende isso, você entende a frequência que a pessoa simplesmente ela tá vivendo, ela tá sendo levada, você olha para a história de Davi. É impressionante. Eram pessoas fracassadas, mas que terminaram na mesma frequência. Terminaram na mesma frequência, porque você vai entender, se a pessoa não quer entrar na mesma frequência, ela precisa conhecer os sistemas punitivos. O Senhor tem esse sistema punitivo. O Senhor, Ele fala: você me ama? Eu te amo. Você me rejeita? Com você eu sou implacável, eu me torno indomável. E até o seu clamor nos meus ouvidos se torna coceira. É que a gente só tem ouvido sobre o Senhor amor, né? Mas Ele é justo. Ele é justo. E a gente precisa entender. Essa palavra não muda, gente, porque a gente quer simplesmente... Entende? E aí, a gente precisa entender se nós estamos vivendo o reino. Nós estamos debaixo daquilo que João Batista veio pregar, que Jesus pregou, que Paulo pregou. Nós precisamos simplesmente corresponder a isso.
Assim como os amigos de Jó precisavam corresponder àquilo que o Senhor estava fazendo, só que eles não estavam correspondendo. Tanto é que no final, o Jó vai ter que interceder pelos amigos, porque as palavras deles foram tão duras ao ponto do Senhor ser implacável com eles. Ser implacável, a gente vai ver. Era implacável, porque não entraram na mesma frequência. E o Senhor tem um sistema punitivo dele. Jó tinha um sistema punitivo dele. E por que hoje em dia tem os lobos, os travestidos de pastores? Porque as pessoas não têm mais sistemas punitivos. E o sistema punitivo não é você arrebentar com a vida da pessoa, é falar assim, tem limites. E você está ultrapassando todos eles. Ou você vai ficar e adentrar na frequência e transformar seu guerreiro e pegar essa espada e não apartar da sua mão. Você transformar essa dor que você está sentindo jorrando aqui em pessoas que não tem nada a ver. E você vai pegar essa espada e agora você vai utilizá-la para o reino. Ou você vai ser banido. E aí, por que você vive uma vida esgotada? Porque você não tem um sistema punitivo na sua vida. Você deixa as pessoas ir andarem, fazer o que quiserem. E achar, eu sou cristão, tá tudo bem. Não. Isso também é ser cristão. Impor limites também é ser cristão. Até porque você está numa frequência. E se você começar a entender sobre frequência, você vai entender que todas as vezes que você baixa a sua frequência para poder caber, você simplesmente vai reduzir aquilo que o Senhor já está fazendo. Porque a palavra fala em Provérbios, se nós estudamos, um tolo, gente, não tem como argumentar com tolo. Ele vai continuar sendo tolo. Agora, corrige um tolo na frente de um sábio. Só dele ver, ele vai aprender a correção. O tolo vai continuar sendo tolo. E o pior, ele vai te arrastar ao fundo que ele tá. Porque ele é tolo, ele zomba. Ele zomba da palavra. E com essas pessoas não tem conversa. Ah, então eu preciso alcançar essas pessoas? Não, elas querem ser alcançadas. Por isso que eu aceito, o Senhor já comprou todas elas. Foi o que eu expliquei ontem. Na cruz, o Senhor comprou todos. Todos. Agora, qual que é a diferença? Se eu comprei aqui um carro da Débora, a Débora vai simplesmente me vender esse carro? Quando de fato esse carro vai ser meu, gente? Esse carro só vai ser meu quando a Débora passar pro meu nome. Aí, de fato, a transação vai estar completa. Caso a Débora não passe esse carro pro meu nome, eu só tenho a posse do veículo. Só vai ser, de fato, meu quando ela transferir pro meu nome. Aí, da transação concluída. O Senhor comprou também essas pessoas. De fato, essas pessoas serão do Senhor quando a transação for concluída. Eu aceito o Senhor como meu único Salvador. Tá aí, a liberdade deles. E aí é a mesma dos amigos de Jó. Eu aceito, Senhor, ficar submisso à visão do que o Senhor está fazendo na vida de Jó. Mas eles escolheram. O sistema punitivo deles era qual? Eu vou falar, eu vou acusar, eu vou pegar a espada, eu vou utilizar da palavra para fazer o que eu quiser. Só que, pensa comigo, como que um cara mata 800 caras numa batalha, gente? Se você sai no braço com uma pessoa, você já fica destruído. Como que uma pessoa mata 800 pessoas com a espada? Como que faz isso? O que eu acho mais lindo é que os caras, antes, eles não tinham isso. Só que a partir do momento que eles entram numa frequência, cruzam o caminho de Davi, eles passam de pessoas que simplesmente eram endividadas, amarguradas, e eles passam a ter absolutamente tudo. E você vai entender isso de frequência do reino, que você é reinante. E eu falei ontem, quem estava aqui ontem aprendeu sobre... Não somos da teologia da prosperidade, nós não somos da graça. Nós somos da teologia do reino. E como reinantes, você vai aprender que você tem que se comportar como reinante. E um rei não tolera tudo. Um rei, ele não faz tudo. Um rei, ele exerce o que ele tem que fazer. Porque se você vê, mais na frente, a palavra vai nos mostrar, principalmente, que eles estavam há 4 dias sem absolutamente comer. Eles não comem absolutamente nada e eles precisam ir para a batalha. E alguns falam que não vão, porque eles não vão ter força. Eles estavam com fome e acabam ficando no arraial.
E os que vão para a batalha, eles acabam ganhando a batalha. E nisso eles pegam os despojos da batalha. Quando eles voltam, eles viram e falam assim, eles não podem comer o que a gente trouxe porque eles simplesmente não foram para a batalha. O reinante Davi fala dessa forma, mas eles ficaram aqui e cuidaram do que era nosso. Eles ficaram aqui e cuidaram do que era nosso. Você entende que o olhar que Davi tem sobre as coisas é o olhar que nós devemos ter? É o olhar de quem não olha para as pessoas querendo diminuir. Elas olham servindo a todos e sabendo que eu sirvo eles para que eles também se tornem reis. Ou seja, se uma pessoa chega aqui, maltrata todo mundo, não respeita ninguém, ele não tem olhar de reinante. A frequência que ele tá, ele vai abaixar a frequência de outras pessoas. Por isso que eu falo que o sistema punitivo tem que ser exatamente isso. E aí, sem contar de crimes, né? Mas enfim, não vou adentrar nessa parte. Só que Jó tá mostrando. Ei, meus amigos, meu sistema punitivo é esse. Calem a boca. Fiquem quietos. Vocês não vão baixar minha frequência. Eu sei que eu tô com muita dor, eu sei que eu tô com muita luta, sei com tudo isso, mas não vou. E aqui Davi nos mostra. Quando ele fala pro povo, fala assim, olha, eles não foram pra batalha, mas eles ficaram aqui e cuidaram do que é nosso. Ele tava basicamente falando assim, olha, eu sou rei, mas eu sirvo para que todos sejam reis. Não é para que eles fiquem como meus serviçais. E esse é o olhar. Essa é a prova de que Davi era do reino que João Batista falava, do reino que Jesus pregava, do reino que Paulo pregava. E não somente um reino terreno, que é ligado à prosperidade, à graça, mas era no reino do céu. Porque no reino dos céus, o reino de Deus, ele é exatamente esse. Nós não olhamos para os outros com os olhos de diminuir os outros, mas nós olhamos e fazemos com que aquelas pessoas que ainda não entenderam e querem entender, acessem e sejam reinantes também. Essa é a questão. Só que assim, você precisa entender algumas coisas. Quando eu comecei a entender isso, começou a destravar minha cabeça, e isso é muito importante. Porque para você ser rei, gente, é só você ser filho de algum rei. Faz sentido? Quando a gente vai olhar para a monarquia, ou o rei renuncia e dá o seu lugar, ou o rei, ele simplesmente tem um filho, morre, acaba morrendo e o filho herda o lugar, ou tem um golpe, onde as pessoas vão lá, dão um golpe como se fosse um golpe de estado, para tirar o rei do lugar. É basicamente assim que funciona a monarquia, para você ser rei. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Só que agora, para você ser um reinante, gente, rei é uma coisa, para você ser um reinante é diferente. Por quê? O reinante, ele pode até ter a coroa, mas ninguém vai olhar para ele desse jeito. Se vocês pararem para pensar, Saul teve um filho que foi rei. Agora, qual que é o nome do filho de Saul que foi rei? Alguém sabe me dizer? Qual que foi o nome do filho de Saul? Sem pesquisar, hein, gente? Alguém sabe me dizer qual foi o nome do filho de Saul que foi rei? Vocês sabem? Que, de verdade, eu não lembro. Eu fui lembrar porque eu pesquisei? Não. De Saul, não. De Saul, não. Esqueci. Por quê? Irrelevante. Eu acho que a não ser os estudiosos, a não ser os estudiosos, ou seja, uma pessoa que realmente entenda, vai saber. Mas como que... Aí eu pergunto pra vocês, como que uma pessoa que tem o mais alto grau elevado é tão irrelevante, sendo poderosamente um rei de uma nação poderosa? Vocês têm noção disso? Como que uma pessoa é tão irrelevante no sentido de que estava exercendo o mais alto cargo? A não ser que a pessoa realmente seja estudiosa, ela vai saber, mas caso contrário, você não vai lembrar do nome dele. Não vai lembrar. E para você conseguir lembrar, você vai ter que fazer um esforço terrível. Por quê? Lembra que para conseguir a coroa, você só precisa ser filho de alguém? Vocês lembram disso? Para ser reinante, você precisa estar em sintonia. Não basta somente você ser filho de alguém.
você precisa estar em sintonia. E essa sintonia não vem assim, vem, entende? E aqui, Jó já mostrava que ele era um reinante, mesmo estando em um período difícil, porque o reinante, ele simplesmente não vai depender das condições, ele depende de quem ele está conectado. Por que os amigos de Jó não eram reinantes? Porque eles não estavam conectados na verdadeira fonte. Eles estavam simplesmente agindo como opositores. E aí você vai entender que quando você está conectado nas fontes certas, você não simplesmente vai ser rei, você vai ser reinante e você vai conectar outras pessoas a essa mesma fonte. Jó, mesmo no seu momento de dor, ele era reinante porque ele conseguia mesmo assim conectar outras pessoas à verdadeira fonte. Olha hoje, quantos anos se passou e mais reinantes estão sendo conectados através da vida dele, através do que Deus estava fazendo com ele. Tá fazendo sentido? Isso aqui tá abrindo a sua mente? Porque se você não estiver vivendo dessa forma, tem algo errado. Você precisa se conectar novamente com essa fonte. Porque tem algo a mais que o Senhor quer para a sua vida. Porque senão nós continuamos sendo igualzinhos os amigos de Jó. Opositores do reino, daquilo que o Senhor está fazendo. E aí muitas pessoas vão estar lá dentro da igreja, vão estar tendo os seus cargos e continuam sendo opositores de Cristo. Porque não entenderam como que é o reino. Não entenderam. E nós precisamos levar isso a essas pessoas. Porque também quando a gente lê Provérbios, a gente estudou em Provérbios. Quando nós vemos uma pessoa sendo levada para o engano, nós precisamos ajudar essa pessoa. Um reinante, de verdade, não vai para a batalha e quando voltar, você não vai comer porque você não foi para a batalha. Não, ele vai comer porque ele ficou aqui também. Esse é um reinante. E ele continua fazendo um pedido desesperado por realmente, olha, preciso de algo. Ele vem falar, olha, a minha condição física tá deplorável, tá tudo pele e osso, tá tudo colado, tá tudo ruim. E ele vem falar assim, ó, eu sei que o meu Redentor vive e eu sei que pelo menos ele vai ter compaixão de mim. Já que vocês, meus amigos, vocês não têm compaixão de mim, eu tô implorando para vocês, tenham compaixão de mim. E aqui ele começa a questionar algo muito interessante. Ele começa a questionar no sentido de, vocês me perseguem tanto, mas vocês esquecem que vocês têm perseguido a Deus. Ele vai falar no 22. O tanto que vocês me perseguem é o tanto que vocês perseguem a Deus. E automaticamente e paralelamente isso, ele traz um relato de que ele também tem sido perseguido por Deus. Mas lembra que isso não é uma verdade absoluta. É uma verdade de que ele simplesmente está se sentindo dessa forma. Se sentindo perseguido por Deus. Só que quando a gente vai olhando, principalmente Israel vem dando parâmetro pra gente, a gente vai entendendo algumas coisas que vai fazendo sentido. Vai falando aí se tá fazendo sentido na sua cabeça, tá bom? Pra não ficar muito confuso. Quando a gente olha pra Israel também, nós vai ver algo muito peculiar. Israel teve uma rainha. Vocês sabem, né, que Israel teve uma rainha? Só que quando a gente vai olhar para a história de Átila, ela era uma rainha que foi simplesmente uma rainha que se levantou contra Deus. Ela era uma rainha que simplesmente agiu contra a sintonia da boca de Deus, igual os amigos de Jó. Vocês verem que é muito fácil a gente falar assim, nossa, mas os amigos de Jó. Só que muitas vezes, se nós não tomarmos cuidados e estarmos conectados com as pessoas certas, no ambiente certo e principalmente com o coração certo, nós agimos como os amigos de Jó. E essa rainha, ela se levanta contra aquilo que Deus estava fazendo, igual os amigos de Jó. E ela sendo uma rainha, principalmente, que se levanta com tanta fúria e ela fala, olha, gente, eu vou destruir a linhagem dos descendentes de Davi. Só que a partir do momento que ela profere isso, as pessoas chamam ela para fora, né, do reino,
matam ela e ali um rei, ele vira rei com 8 anos de idade, bem novinho. Só que você vai entender aqui, principalmente, que não é o cargo que faz você ter sintonia com o reino. Porque os amigos de Jó, eles eram aquelas pessoas que estavam ali servindo o povo, estavam orientando o povo. A palavra vai falar isso sobre eles. Ou seja, tinha um cargo ali. E você vai ver que no reino de Deus, não no reino dos homens, não é o cargo que faz você entrar em sintonia com ele. É justamente você estar conectado com o seu coração na frequência certa, do modo correto. Porque ninguém lembra do filho de Saul. Quase aqui, acho que uma pessoa escreveu. É que não deu aqui, mas uma pessoa escreveu, mas eu sei que ela estuda teologia. Mas ninguém lembra do filho de Saul. Ninguém lembra. Mas se eu falar assim do filho de Jessé, que foi escondido por ele, que nem era da linhagem de Saul, que ele entrou adorando a Deus com uma harpa, todo mundo vai lembrar. Você já sabe de quem eu tô falando? Não era da linhagem de Saul. Não era, mas era da linhagem do reino. Quem é o filho de Jessé, gente? Davi, exatamente. Davi. Todo mundo aqui lembra. Não era da linhagem, mas era da linhagem do reino. Vocês entendem? Ai, Helena, mas não tenho nome, não tenho família. Mas se você tá conectado na linhagem do reino, calma, não se preocupa. E aí ninguém entende. Ninguém simplesmente... Aqui, por que eu falo que aqui tem o poder de transformar vidas? Porque nós estamos em um ambiente de reinantes. E você só vai sair daqui, ruim ou não, bem ou não, se você quiser. Porque a partir do momento que você se conectar, cara, você não tá entendendo. Não tá entendendo. A frequência certa, no ambiente certo, com o coração certo, tem o poder de fazer coisas que você não tem noção. E aqui chega o clímax da questão, né? Que ele fala, olha, eu sei que o meu Redentor... Você entende que a pessoa, ela tá no nível de dor, só que ela tá tão conectado, tão sintonizado com aquilo que tá sendo feito, mesmo que ela não entenda, ele profere, sai um diamante bruto da boca dele, ele fala assim, eu sei que o meu Redentor vive e no fim ele vai se levantar sobre essa terra e vai me defender. Vocês têm noção do que ele fala? Mesmo no meio das cinzas, mesmo no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio cansado, ele fala, eu sei que ele vive. A minha condição não diz nada. Eu sei que ele vive. E meu Deus, se eu fosse você, eu já tava pulando disso daí. Porque basicamente ele tá tendo um encontro poderoso, glorioso com o Senhor. Jó teve um encontro com o Senhor. Um encontro desses que não tem como você evitar. É diferente de você aqui comigo ter um encontro. Agora, quando você tem um encontro com o Senhor, é diferente. Esse encontro marca a sua vida. Esse encontro, você não continua da mesma forma. Esse encontro faz você ter convicções que você não teria. Ele fala, eu sei que o meu Redentor vive e por mim ele vai se levantar. E ele tem um dos encontros mais lindos com Cristo. Por quê? Porque você vê em toda a Bíblia as pessoas tendo encontros e sendo marcados. Jacó, ele teve um encontro. E como que foi o encontro que ele teve? Foi com um anjo. O Senhor, ele sempre encontra um jeito de nos encontrar e glória a Deus por isso. E talvez você chegou nessa live, você não entendeu, mas foi a forma que o Senhor escolheu para te encontrar no dia de hoje. Por quê? No ambiente certo, da forma certa, na frequência certa, com o coração certo, vocês não têm noção do que acontece. Eu ontem recebi um relato, eu não consegui responder, mas eu fui ouvir o áudio, eu me chorava. Uma pessoa que entrou aqui na live, começou a live, não dormia. Uma pessoa que estava com problemas seríssimos tomando remédio. Ontem a pessoa conseguiu ajudar uma pessoa, conseguiu orar por uma pessoa, conseguiu ler a palavra com outra pessoa. Vocês têm noção do que é isso? O que o Senhor faz?
Porque quando ele tem um encontro, a pessoa não continua do mesmo jeito. Se ela era limitada com ele, ele passa a ser ilimitado. Eu ouvindo o áudio dessa pessoa, eu comecei a chorar. Eu falei assim, Senhor, obrigada. Porque se eu olhei o relato dela lá no início, quando ela começou, Helena, ora por mim. Ó, eu tô assim, eu tô assado. E agora, parece o Davi falando, sabe? Olha, quando começou o recrutamento e seleção dessa pessoa, tava assim. E agora ela já tá matando gigantes, já tá com a espada na mão, já tá ajudando outras pessoas, já não tá nem ligando pras limitações que ela tem. Porque é exatamente isso. Deus, ele sempre encontra uma forma de nos encontrar, de encontrar conosco. Daniel foi encontrado aonde? Na cova dos leões. Aí o Senhor fala assim, vem cá, leão, vamos trocar? O anjo fala assim, vamos trocar uma ideia? Leão não come leão. Leão não come leão. Por que Daniel na cova dos leões não foi comido? Porque leão não come leão, gente. É natural da selva. Estava diante de um reinante. O leão reconhecia que ele estava diante de um reinante. E quando você entende isso, você vai entender que as coisas não é tão limitadas quanto você pensa. É ilimitadas. Jacó com o anjo, Abraão, quando encontra com o Senhor, fazendo aquele símbolo do infinito. Aquela história dos animais é o que, gente? A história dos animais é o que? Um virado pro outro. É nada mais é do que um encontro que ele teve com o Senhor. Davi foi aonde, gente? Davi, ele deu a pista pra gente. Ele deu a pista quando ele vai matar Golias, derrotar Golias. O que que falou? Eu já lutei com o leão, eu já puxei pela sua barba. Eu acho muito interessante esse relato de Davi, gente, porque nesse momento ele encontrou com o Senhor. E talvez não, o Senhor escolheu essa live para encontrar com você. Porque isso aqui é o que eles chamam de teofonia, né? É quando o Senhor desce na terra, assume a forma de física ou natural de elementos da natureza para simplesmente comunicar a presença dele, uma mensagem profunda para os filhos. E aí o Senhor tá te chamando. Hoje, olha, deixa eu te falar. A parada é que você não consegue fazer o que ele te chamou sozinho. Você vai somente conseguir fazer o que ele te falou quando você tiver um verdadeiro encontro com ele primeiro. E aí Deus tá falando, ó, vai entrar nessa live, vai ter um encontro comigo. E aí você vai ter que fazer o que eu te chamei pra fazer. Aí a espada não vai se apartar da tua mão e você vai ter que matar mais 800 gigantes. 800 soldados, 300 soldados. Porque no ambiente certo, na frequência certa, com o coração alinhado, você vai fazer coisas que você nem imagina que você consegue fazer. Nem consegue. Você não tem noção. Não tem noção quanto em Deus você consegue fazer coisas extraordinárias. Mas você precisa entender, tem uma luta do homem contra Deus e você precisa vencer essa batalha, no sentido de que confiar nele. Jesus passou essa luta? Passou. Quando ele passou? Na hora que ele foi batizado, essa luta começou. Na hora que Jesus foi batizado, ele foi diretamente para a luta. 40 dias, não foi uma noite, gente. Foi 40 dias, na hora que ele ouviu, esse é o meu filho amado. E ele foi pro monte da tentação, ali começou. Ele ficou 40 dias sendo tentado por Satanás. 40 dias o Senhor falou assim, ó, fica com o que eu te falei. O que eu te falei? Você é meu filho amado e a minha alma tem muito prazer em você. Fica com o Senhor te falou, fica com o que ele te falou. Você é meu filho amado e a minha alma tem muito prazer em você. É isso. E aqui, quando Jó, ele fala isso, parece que meu coração se explode de alegria, porque é apontando para Cristo e é basicamente, Jó, você é meu filho amado. A minha alma tem muito prazer em você. Então fica com o que eu te falei. Ele não tá entendendo nada, mas ele solta esse diamante. Porque tá em sintonia com Deus. Entende por que a mente dele fica confusa? Porque o espírito tá em sintonia com Deus. A carne ali tá fraca, mas ele consegue ainda aqui falar, eu sei que o meu Redentor vive. Fica com o que eu te falei. Ele vive. Aí é como se eu já pudesse ouvir os céus falando, fica com o que eu te falei, Jó.
É, meu filho amado, minha alma tem muito prazer em você. Lúcia, fica com o que eu te falei. É, minha filha amada, minha alma tem muito prazer em você. Vocês entendem que algumas pessoas aqui nessa live estão caçando um jeito de dar certo? Só que eu te pergunto, se você é imagem e semelhança do Senhor, tem como a imagem e semelhança do Criador dar errado, gente? Tem como a gente dar errado? Tem como você que tá nessa live dar errado? Me fala. Porque pra mim não tem. Onde as pessoas simplesmente olham e ficam assim, falando assim, ai, será que vai dar certo? Quando eu vejo que eu sou filha amada, eu olho para os outros, eu olho assim, não tem como dar errado nessa equação, porque eu sei que eu sou filha amada e a alma do Senhor tem prazer na minha vida. Aí você vai para as equações, vai para as guerras, tirando o Senhor da equação, vai dar errado. Não dá errado porque você tem que entender em quem você tá, na frequência que você tá, você tem que alinhar o seu coração ao dele. Porque você alinhou, já era, não tem como dar errado. Ah, Helena, mas eu quero dinheiro. Deixa eu te falar, dinheiro é tão simples. Dinheiro é só você descobrir para onde as pessoas estão dando atenção. Buscai primeiro o reino, as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que a gente só fica focado no dinheiro. Eu já falei pra vocês, gente, eu já falei aqui pra vocês os meus testemunhos. Se a gente parasse de focar nos déficits e principalmente se a gente vivesse como reinantes, a gente entenderia por que a palavra fala que as bênçãos do Senhor correm atrás da nossa vida. Não é mentira não. Mas não vive como reinante. Não tem os sistemas punitivos. Vive colocando energia em tudo quanto é coisa, mas não foca a sua energia naquilo que deve ser focado, no reino. Vive levando a vida igual a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E depois, Senhor, me ajuda, me dá uma palavra. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade em pessoas que entram aqui. Eu tô falando isso com muito amor mesmo. Não coloca amor nas minhas palavras. Tenho dificuldade de pessoas que entram aqui e falam, me dá uma palavra. Eu tô falando um monte de palavra. Se você abrir a palavra, você nunca vai ver Deus em silêncio. Ele vai falar o tempo inteiro. Eu sempre falo, não existe silêncio de Deus para quem tá com a Bíblia aberta. As pessoas entram aqui e me dão uma palavra, mas abre a Bíblia, a palavra é essa, abre a Bíblia. Abre a Bíblia e você vai escutar um monte de palavra. E eu sei que é duro, porque a gente está acostumado, infelizmente, a uma vida tão ansiosa ao ponto da gente querer saber do futuro. Só que Tiago já vem falando pra gente, que audácia vocês têm em querer saber de um futuro que nem pertence a vocês nem sabem se hoje à tarde vocês vão estar vivos. Vocês precisam estar aqui no agora, e a palavra é aqui agora, reinante, está reinando aqui agora, em todas as áreas, está fazendo aquilo que tem que fazer, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, até a última alma, até que ele venha. Essa é a nossa missão. As demais coisas vão sendo acrescentadas. Helena, mas não estão sendo acrescentadas. Se não estão sendo acrescentadas é porque você não está deixando Cristo reinar. Deixa ele reinar aí para você ver. Eu duvido se não vão ser acrescentadas. E superabundadas, porque ele não deixa a falta. Ele sempre transborda os celeiros. Isso aqui não é teologia da prosperidade não, é do reino, porque eu já te falei. A teologia da prosperidade é o capitalismo infiltrado dentro das igrejas para destruir os crentes. Porque a do reino é acima. É transbordante. Aí eles pegam, diminuem e colocam dentro das igrejas. E aqui você vai entender, gente. Ontem foi muito interessante, porque ontem acho que o Brasil parou, foi mais que Copa do Mundo, né? Acompanhando a seleção ser chamada, né? E aí você vai olhando que, acho que na hora que falou o nome do Neymar, todo mundo parece que foi, tipo, ganhamos a Copa do Mundo, né? Só que logo você vê as pessoas
botando a esperança em uma pessoa e logo depois você vê os comentários. Não, mas com esse time que ele escalou vai ser horrível. É impossível ganhar. É impossível ganhar. Esse time aí tá horrível. Mas todo mundo animado que era o Neymar. Só que aqui tá o ponto. Não adianta ter o melhor elenco se não tiver sintonia. Porque quando a gente olha para Davi, o recrutamento de seleção dele como que foi? Foram pessoas quebradas, pessoas que estavam endividadas, pessoas que não eram nada. Só que em sintonia com a pessoa certa, o ambiente certo, o coração certo, basicamente era o melhor time. Jesus, a sintonia certa com o Pai, recrutou pessoas improváveis e tornou o melhor time, os melhores discípulos. Ai, porque não erravam? Não, eram os melhores porque eles eram perfeitos nos caminhos que Deus havia escolhido para a vida deles. E eu já expliquei isso para vocês. As pessoas falam, ai, mas era perfeito, mas errou. Gente, Cristo deixou lá justamente para a gente olhar que ele não estava esperando perfeição, ele não está esperando seu bom comportamento. Isso que impede é a religião. A religião tenta pegar um monte de gente demoniada e botar um comportamento bonzinho, só que Cristo não está te pedindo comportamento. Ele está pedindo perfeição nos caminhos que ele designou para sua vida. E mais preocupado com a profissão que você deveria seguir é justamente se você está seguindo os caminhos que ele designou para você. Está em sintonia com aquilo que ele já projetou para sua vida. Mais preocupado com o que você vai fazer do seu amanhã é se hoje você está vivendo em retidão com os caminhos que ele planejou para ti. Aí você vai entender que melhor elenco não é nada perto da equação de estar sintonizado na frequência certa, no ambiente certo e com Cristo. Pode botar o melhor elenco da seleção. Nós tivemos aí, acho que foi 2006, o melhor elenco, não passou das quartas de finais. E aí? Mas Deus pode pegar um elenco fraco, e eu tô conjecturando aqui o futebol para poder entender. Eu sei que muitas pessoas não entendem, outras entendem, mas só para você entender que melhor elenco não funciona para absolutamente nada se não estiver sintonizado naquilo que o Senhor quer. Gideão e os 300, tem muita gente. Os covardes voltam. Os que não estão alinhados voltam. Os que não estão na frequência vaza. E aí? Ai, Helena, mas tem que ser todo mundo. Não, não quero falar com todo mundo. O Senhor colocou um timbre de voz, colocou um jeito em mim para alcançar pessoas que Ele quer alcançar. Se fosse todo mundo, Ele iria dar um jeito de alcançar todas as pessoas. Mas não é todo mundo, nem esse é o meu objetivo. Eu quero alcançar pessoas específicas, pessoas que estão na frequência do reino, pessoas que entenderam o que é o reino, pessoas que não querem mais viver dessa mesma forma, pessoas que estão no seu caminho e sentem que tem que viver uma vida diferente. Não quero alcançar todo mundo, gente. Meu objetivo também não é amar todo mundo. Meu objetivo é amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama o mundo, porque a palavra já fala, não tenha o seu amor pelo mundo, porque essa obrigação é do nosso Cristo. A nossa obrigação é amar uns aos outros. O próximo aqui da esquerda, próximo da direita, próximo da frente, próximo da trás, de trás. Obrigada, Deb. O mundo é de Cristo. O que é dele. Eu só tenho que fazer e ser perfeito nos caminhos que Ele colocou para mim. Se Ele colocou hoje para eu alcançar 100 pessoas na live, essas 100 pessoas que Ele quer que eu alcance. E pronto. Perfeito. Filhos. Aqueles que entenderam, aqueles que reconhecem. E aí, quando você entende isso, você entende que você não entra num negócio de qualquer forma, você entra violentamente. Você entra de uma forma que é corpo, alma e espírito. É de uma forma violenta. De uma forma violenta. Você já viu uma pessoa que está com sede de vencer? Uma pessoa que está com sede de fazer algo? Ela sai quebrando todos os recordes, ela sai fazendo tudo que tem que fazer porque ela está conectada na fonte. E quando nós estamos conectados na sintonia certa, nós somos ilimitados, não tem limites. Os limites que tem colocado é você. Já olha aqui, ele vê a situação que ele está passando, ele começa a falar tudo o que ele está sentindo, mas no final ele fala, quanto a mim,
quanto a mim, eu sei que estou conectado na fonte, eu sei que essa fonte é verdadeira, eu sei que no fim de toda essa história, essa fonte se levantará sobre a terra e ela falará sobre a minha inocência. Eu quero que vocês deixem isso aqui registrado. Não é o meu lamento. Ele não vira e fala assim, eu quero que vocês deixem o meu lamento registrado. Não, ele fala, eu quero que vocês deixem as minhas palavras registradas, porque eu sei que o meu Redentor vive. E esse Redentor, um dia ele se levantará sobre essa terra. E mesmo que meu corpo estiver aqui, ó, decomposto, ainda assim, o meu corpo, eu verei a Deus. Eu verei a Deus. Essa certeza. Para de olhar pelo que você viveu, para de olhar pela forma como você vive, para de olhar principalmente pelo seu saldo bancário. Quantas pessoas aqui se olham pelo saldo bancário? Para de se olhar pela fase que você está vivendo. Olha para o jeito que Deus te olha. Porque quando você se olha pela forma que Deus te olha, não tem um lapso temporal, gente. Não. Quando você se olha do jeito que Ele te olha, Ele simplesmente olha você eternamente nele. Não é eternamente em você, é você conectado a Ele. E conectado a Ele não tem limites, não tem limite. Então se você não está explodindo, isso aqui é em todas as áreas. Porque eu já falei que uma área fraturada vai chamando todas as outras. E se tem fratura, precisa ser tratado aonde? Diretamente na fonte. Pegar oxigênio diretamente da fonte. Jó aqui, ele tá simplesmente voltando, ó, pegando o oxigênio da fonte para voltar. Para aguentar a chatice dos amigos também. Entende? Pega aqui, ó, dessa live, oxigênio diretamente da fonte. Para você poder entender que você foi chamado pelo Senhor. E quando você é chamado pelo Senhor, você é valente. Porque não é pela sua força. Alguém que foi chamado pelo Senhor, que está sintonizado nele, está explodindo. De uma forma descomunal. Descomunal. E o mais interessante é que a gente vê Davi falar, olha, quem é governado por um justo, simplesmente é como se ele recebesse algo do próprio Deus. É como se ele recebesse algo do próprio Deus, porque o justo, gente, ele prega aquilo que vem do próprio Deus. O próprio Deus manda fazer, ele vai lá e faz. Essa é a diferença de uma pessoa que é governada pelo justo, do que uma pessoa que fica com balela. Davi fala isso. Quem é governado por um justo recebe do próprio Deus. Então, se a gente entende, se Davi fala isso, se eu entendo isso, por que eu não estou explodindo? Porque eu não estou conectado à verdadeira fonte. E a minha pergunta é, se vocês fossem Davi, se vocês fossem Jó, em qual fase de Davi e Jó você está? Qual fase que eles estão, que você está? E eu falo pra você, eu preferiria estar na fase em que Davi está com as 5 pedrinhas no bolso. Eu prefiro estar na fase que Jó fala que eu sei que meu Redentor vive. Prefiro estar nessa fase. Porque com as pedrinhas no bolso, eu sei que meu Redentor vive, você está pronto para encontrar qualquer Golias na frente e enfrentá-los. Qualquer gigante que apareça no seu dia, você vai estar pronto para enfrentar. Qualquer problema que apareça durante diversos outros dias, você vai estar pronto para enfrentar. Porque justamente essas fases, é nessas fases que você precisa estar conectado diretamente à fonte. Por que eu falo pra vocês, Helena, mas como que essas pessoas vão ser alcançadas se você bloqueia? Eu não quero alcançar. Aqui eu não quero que a mensagem seja tirada do foco. E se a pessoa não consegue, em um ambiente aonde tem o povo reinante, aonde tem Cristo, ele não consegue respeitar a presença de Cristo, ele vai me respeitar como? Se não consegue também respeitar uma mulher, vai respeitar como? Então as minhas 5 pedrinhas vivem no bolso. E eu não tenho medo de usá-las, seja em quem tiver que usá-las. Porque a palavra aqui continua sendo a maior. E você precisa ter isso. Jó continua com as pedrinhas no bolso. Jó, mesmo ferido, tá com as pedrinhas no bolso. Parem de me atormentar, calha a boca de vocês. Eu sei que o meu Redentor vive. Vocês estão falando besteira.
estão falando besteira. Então nós precisamos adentrar aqui sabendo que nós precisamos uns dos outros. Para de tentar viver uma vida isolada. Parem de tentar viver uma vida achando que a gente não precisa de ninguém. Porque em todo momento você vai ver a palavra falando, olha, tenha coragem. Tenha coragem. Não temas, não temas, não temas. E aqui você entende que quando você anda com heróis, com pessoas que venceram o que você ainda não venceu, pessoas que estão no nível que você ainda não está, você está subindo a sua frequência, você está se conectando com Cristo, você está simplesmente buscando elevar aquilo que Ele já te deu. Como que eu consigo chegar no próximo nível? Me conectando com pessoas que já estão nesse nível. É isso que você precisa entender. Como que eu sou uma pessoa que começa a gostar de devocional? Me conectando com pessoas que gostam de devocional. Como que eu começo a gostar de oração? Me conectando com pessoas que oram. Como que eu começo a gostar de treinar? Me conectando com pessoas que treinam. Como que eu fico bom de Bíblia? Me conectando com pessoas que leem a Bíblia. É isso que você tem que fazer. Aí você quer baixar a frequência. Não, eu vou aqui ajudar uma pessoa. Eu vou aqui ajudar uma pessoa que não gosta de ler a Bíblia, mas ela quer. O Senhor precisa alcançar essa pessoa. Baixa mesmo a frequência. De reinante, Jesus ajudou a todos. Mas ele não ficava baixando a frequência dele, não. A todos que vieram até ele e queriam ser transformados. O que você quer que eu te faça? Quer ser curado? Então vai ser curado. Quer voltar a ver? Vai ver. Quer voltar a andar? Vai andar. Pega o teu leito e anda. Todos que chegou nele receberam, mas ele nunca baixou a frequência dele. Porque você entende, quando você anda com heróis, quando você anda com pessoas que são valentes demais, a tendência é que você fique da mesma forma. E aqui a gente vai ver, no final, ele exortando os amigos, né? Olha, vocês deveriam temer o castigo, ou seja, vocês deveriam temer aquele que tem o poder de levar a sua alma para o inferno, pois a sua atitude merece ser punida, e saberão que há juízo. Saberão que há juízo, até pelas falas que vocês estão proferindo. Isso aqui pra gente é muito dolorido porque nós somos muito apegados, né? Então é muito difícil a gente desapegar de ambientes, lugares, pessoas, principalmente ideias. Eu sempre falo pra vocês, eu cresci na Brasil para Cristo, foi a minha igreja assim de infância. E lá nunca teve escola dominical, lá a gente nunca foi incentivado a ler Bíblia. Então, basicamente, a leitura bíblica assim, era em casa, male male. Era uma leitura boa, era uma leitura domingueira e pronto. Depois eu fui para a Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus tinha um pouco mais de palavra, mas também não era assim. E desde quando eu conheci a Reforma, eu comecei a engolir a Bíblia, né? Mas também não fico apegada aos dogmas que a Reforma também tem, tá? Apegada a Calvino, a Armínio, eu fico apegada ao que a palavra diz. Aceito, estudo sobre tudo, mas eu fico com o que a palavra fala pra mim, com o que Cristo fala pra mim. Essa é a minha meta de vida. Então, desde quando eu comecei a entender isso, eu fui buscar diretamente na fonte. Então, como que eu comecei? Eu comecei com devocionais guiadas, né? Aquelas bíblias de devocionais guiadas, ouvindo outras pessoas. Só que a partir do momento que eu fui buscando diretamente da fonte, eu fui sentindo a necessidade que eu não queria interferências. Então, eu não gosto muito na minha leitura de ter interferências, porque eu acredito que tem coisas que Deus quer me revelar. Automaticamente é uma junção de tudo que eu estudo de comportamento humano, de tudo que eu estudo sobre a mente, de tudo que eu entendo sobre Deus, de tudo que eu entendo sobre a palavra, eu sinto que tem coisas ali que Ele quer me revelar. E quando Ele vai me revelando questões do reino, de reinado, de reinantes, você vai entendendo que cada vez mais a gente precisa se apegar às palavras de Jesus, às palavras que Ele deixou para nós, porque produzem em nós vida eterna. E nós, ao nos afastarmos disso, a tendência é que nós fiquemos pessoas fracas. Como que eu fico forte? Como que eu sou uma pessoa forte? Como que eu me torno mais reinante? Aonde você ande com pessoas que também são assim.
Como que eu fico mais valente? Ande com pessoas valentes. Como que eu me torno uma pessoa mais hábil? Ande com pessoas mais hábeis. Eu lembro que quando eu comecei na corrida e eu quis baixar meu pace na corrida, eu fui começar a treinar com os meus amigos que são ultramaratonistas. Gente, a gente parava na USP 4 horas da manhã. 4 horas da manhã a gente começava. Os ultras, eles vão terminar a corrida deles meio-dia, 1 hora da tarde. Tinha gente que, o Rodrigo e a Adri, eles terminavam 2 horas da tarde, porque a rodagem era muito longa. Porque o ultra basicamente 42, 64, mais 64. E tinha outras que fazia BR, porque a BR é 200 e pouco. Fazia revezamento, mas era 200 e pouco. Então, quando eu quis baixar a pace, eu fui andar com gente que era uma frequência maior. Eu ia entender a cabeça. Eu tenho uma amiga, Adriana, gente, ela corre, ela sobe quem é de São Paulo sabe como que é as subidas da USP. Quando chega na USP, tem um lugar da USP que a subida é muito inclinada. Ela tem uma mentalidade que eu falo, ela fica do começo ao fim, num sorriso, numa alegria, e você não vê cansaço, você não vê nenhuma hora ela desfalecendo. Não, ela fica do começo ao fim, ali resistente. Não, amiga, vamos lá, vai dar certo, vamos lá. Não, pode ir, vamos lá, vamos tomar aqui um gelzinho, toma aqui um gelzinho. É do começo ao fim. Você vai falar, que mente é essa? Que força é essa? Então, se você quer estar bom, esteja onde tem pessoas boas. Se você quer ser reinante, esteja onde tem reinantes. Vai ficar se contaminando por quê? É clube fechado? Não, porque se outra pessoa também quiser ser reinante, venha. Venha. Só que Deus está falando, para de se olhar, para de caminhar abaixo daquilo que eu te chamei. Para. Eu preciso concluir. Lembra que tem 3% pra gente fazer ainda. Tem 3% que só depende de mim e de você, até que ele venha. Até a última alma. Faz sentido? Até a última alma você precisa trabalhar concomitante com ele. Tem coisas que ele fala, tá lá em Apocalipse. Até que a quantidade de números não bata, ele não volta. Porque depende de mim e você. Só que é muito pouco pregado isso. Assim como a carta de Judas. É muito pouco pregado isso. Mas eu acredito que o Senhor deixa reinantes para fazer essa missão. Tem missões que são mais difíceis, tem missões que são mais fáceis, tem missões que são mais complexas, mas Deus ele escolhe cada um segundo a capacidade dele e os dons e talentos que ele colocou em você. Então, se ele te chamou para levar uma palavra que é mais de refrigério, leve. Se ele te chamou para ficar com umas pedrinhas no bolso e ser mais duro, seja. Mas seja perfeito naquilo que ele te chamou. E hoje eu quero te fazer um convite. Ah, Helena, você não sabe. Deixei pra lá essa história. Saí do reino, não consigo olhar, me desviei, me afastei. E hoje eu senti no meu coração que eu quero voltar. Eu quero ser reinante. Eu quero estar conectado à videira. Eu quero conectar com o autor e consumador da minha vida. Independente do que eu tô enxergando, independente do que eu não tô enxergando. Eu quero que você digite aqui. Eu aceito Jesus. E se você quer voltar, você vai colocar aqui. Eu quero voltar para Cristo. Porque nós queremos orar por sua vida. Até que você entenda que tem uma obra que o Senhor começou e Ele precisa acabar. E tem coisas que você precisa passar para o nome dEle. Ele já comprou, todos nós. Mas o contrato de compra e venda precisa da sua transferência. E a transferência é, eu o aceito como meu único e suficiente Salvador. Finish. Transação concluída. Propriedade exclusiva de Deus. E aí eu te faço esse convite. Venha hoje, aceite. Hoje é a hora, esse é o momento.
Essa é a live que Deus preparou para a sua vida. Cristo ressuscitou, a culpa que era minha, Jesus em si levou. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. A culpa que era minha, Jesus em si levou. Redentor. A culpa que era minha, Jesus em si levou. Mas ao terceiro dia, Cristo ressuscitou. A culpa que era minha, Jesus em si levou. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vive enfim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vive enfim. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque mais um dia o Senhor nos concedeu de finalizarmos esse propósito. Não foi nós que escolhemos o dia, não foi nós que escolhemos a hora, foi o Senhor que nos deu o privilégio de estarmos aqui. Obrigada porque eu posso contemplar que grandes coisas o Senhor tem feito. Obrigada pelos Teus filhos. Eu te peço, Senhor, que essa palavra possa ecoar em cada coração, que essa palavra possa ecoar em cada mente, que essa palavra possa transformar, Senhor, produzir frutos, Pai, inimagináveis, que possa ser sementes, Pai, que encontre solos, terrenos férteis para poder germinar e frutificar, Senhor. Coloca uma proteção especial sobre cada um que está nessa live, na mente, no coração, nos atos, que cada um aqui, Pai, possa exercer aquilo que o Senhor já chamou para fazer. Eu sei que esses dias o Senhor tem ministrado muito nos nossos corações sobre o Teu reino, que nós de fato entendamos que é chegada a hora. Nós somos, Pai, a última geração. Nós entendemos que é chegada a hora, o momento é agora, é chegada a hora do reino, Pai. E nós queremos viver a totalidade até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, até a última alma, Senhor, nós iremos proclamar o Teu nome. Nós iremos transformar, Pai, cada vida, Pai, pelo poder do Evangelho. Nos dá condições, nos dá pujança, nos dá sabedoria. Coloca a espada da nossa mão, Pai. Que essa espada nunca se aparte das nossas mãos. Que em cada guerra que nós entrarmos e enfrentarmos, nós podemos sair convictos que o nosso Redentor vive e por nossa causa Ele irá se levantar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, gente. Deus abençoe. Não sei se teve algum nome, mas que o Senhor possa te abençoar. Que você possa ter uma outra oportunidade para você aceitar o nome dEle, para você retornar aos caminhos dEle, se todos aqui já são realmente de Cristo. Amém. Estamos aí na luta, na batalha. E quero conhecer você que está aqui pela primeira vez. Já digita aqui, ó, primeira vez e a cidade de onde você é, para eu te dar um beijo especial. A todos aqui que já estão mais tempo, nós temos um grupo no WhatsApp. O grupo não fica enchendo o saco, tá, gente? É fechado o grupo. Lá só é os avisos mesmos que eu dou aqui do grupo, live, horários quando muda. Por exemplo, domingo provavelmente vai mudar o horário da live, vai pro 12:30. O pessoal gostou da live do 12:30. Primeira vez a Preta de Londres. Nós temos uma irmã internacional, gente. Seja bem-vinda. Então, lá no grupo você consegue receber todos os avisos, tá bom? Antes da live, eu aviso 1 hora antes da live para quem tá fora se organizar, né? Para quem tá aqui também se organizar. Todo dia, 1 hora antes da live, eu aviso.
para quem está aqui também, e-books, mentoria também, eu dou mentoria, para quem não sabe. Estamos em lista de espera, glória a Deus, bastante gente, bastante vida tem sido impactada também. Então Deus abençoe vocês. E nós temos uma última missão, entrou lá agora, Deus abençoe. Amém, Leila. Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe mesmo. Obrigada pelas curtidas. Sempre aqui nas últimas lives eu peço para você ativar o Hurt Me. O Hurt Me, deixa eu ver se eu tenho um baú para dar moeda para vocês. Deixa eu ver que eu coloco o baú aqui. O Hurt Me, gente, é justamente para... Alguém sabe como que eu coloco o baúzinho aqui? De moeda? Deixa eu ver. Ah, aqui. Aqui, ó. Quem tá sem moeda, eu deixei um baúzinho aqui no finalzinho para você pegar a moedinha, ativar o seu Hurt Me, tá bom? Peguem as moedas aí, ativem o Hurt Me. Vou deixar esses 2 minutinhos aí no final. Deus abençoe a vida de vocês. O que vocês têm achado do propósito? Vou esperar o tempinho aqui. Por enquanto eu vou conversando com vocês. O que vocês têm achado do propósito? Como que tem sido? Tem sido batalha? Tem sido luta, gente? Como que tá? Obrigada, Pá. Deus abençoe sua vida, viu? Leila, obrigada. Deus abençoe sua vida. Muito gostoso a gente estar junto, né? Eu me sinto renovada aqui também, gente. Tem mais alguém de primeira vez aqui também? Sou de Mauá. Que horas começa a live? Começa às 6 da manhã. Seja bem-vinda. É a primeira vez, Amarilis? Seja bem-vinda. Ó, vou deixar o Hurt Me aqui pra vocês ativarem. Acho que daqui a pouco dá pra ativar. Deixar também aqui, alimentada, renovada também. Hoje, graças a Deus, eu não perdi o horário. Não perdi o horário assim, não acordei antes. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Que tem dia que Deus me tira o sono, gente. Eu acordo 11 horas, meia-noite. Deus tira o sono, vocês já viram, né? Mas amém, tem sido bênção pra minha vida. Comecei a live gripada, tô sarando agora, no 19º dia. Hoje eu não perdi o horário, glória a Deus, glória a Deus. Aí entrem lá no grupo, Deus abençoe a vida de vocês. Tô esperando aqui um minutinho, ó. Quem não sabe, aqui é baúzinho de moedas, então você pode coletar esse baúzinho aqui. Por isso que eu tô dando esse tempinho pra vocês pegarem moedas, tá bom? Gratidão também, tô com meu coração muito feliz, assim, sabe? Eu falo que, assim, às vezes tem um dia que eu entro aqui tão cansada, tão esgotada, mas parece que renova. Quando você sente, e aqui você vai aprender, né? Eu sempre gosto de falar isso, quando você tá vivendo o seu propósito, você vai ver que o que você faz não vai te cansar. Isso vai te renovar. Então eu posso estar estressada, posso estar cansada como for, mas quando eu chego aqui parece que é um oásis, sabe? Eu descanso, aqui é onde minha mente descansa, aqui é onde eu desfruto, aqui é onde eu vivo a plenitude, porque tudo faz sentido aqui. Então é muito interessante e você vai entendendo, né? Eu sempre costumo dizer, para você entender a diferença de objetivo e propósito, você vai ver que o objetivo ele sempre vai apontar para você, o seu propósito sempre vai apontar para outras pessoas. E no seu propósito você vai entender a diferença de felicidade e principalmente uma pessoa alegre. Então, quando você entende essas duas coisas, você vai destravar a sua mente. Sua mente ela simplesmente vai ficar, sabe, impactada. E é isso que Cristo faz. Obrigada, Lilian. Deus abençoe sua vida. Acabou, gente. Deus abençoe. Pessoal ativando o Hurt Me, né? Conseguiram pegar o baúzinho? Eu vou tentar colocar mais baúzinho, gente. Eu comprei umas moedinhas. E dá pra colocar agora. E as últimas... Beijo, gente. Deus abençoe. Até mais amanhã, 6 horas da manhã, tá bom? Obrigada pelos Hurt Me's. Deus abençoe. Beijo, amo vocês. Ah, falta uma coisa. Até que nos ajudou o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos, digita aí, alegres. Alegres.
Alegres, alegres, glória a Deus, alegres, alegres. Eu ia falar isso, quase que eu esqueci, Márcia. Alegres, 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 alegres. Muito, 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 muito. Na minha cabeça, já imagina a gente juntos e todo mundo levantando. Alegres. Sei que vai acontecer isso. Beijo, até mais, tchau. Quase esquece, tô ficando velha já.